Olá, pessoal. Paz do Senhor a todos. Que bom estar com você aqui mais um dia, mais um podcast. Hoje nós vamos falar com uma empreendedora. Isso. Mulher com sua vez. Verdade, é assim mesmo. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder de Deus em que nós opera. E Deus opera na vida de um homem, mas também na vida de uma mulher. Não é isso, Júnior? Com certeza. E eu quero falar para você que esse GPS, podcast GPS, está no YouTube ali, você pode nos acompanhar, pode seguir ali, curtir, compartilhar, tá bom? Você é o nosso convidado especial. A todas as sextas-feiras, às 19 horas, está entrando no ar esse programa. Então você assiste ali, curte ali, tá bom? Esse programa é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, com 44 congregações no sul de Minas, Santo Antônio de Pinhal, Campos do Jordão e a nossa querida Pindamonhangaba. Está situada na rua Cônigo Tobias, 168, tá bom? Você é o nosso convidado a estar conosco ali, pastor Euclides Vaz Júnior, é o pastor presidente. Então você pode estar um dia visitando a gente ali e vai ter bênção de Deus na sua vida. Pode acreditar, lá tem palavra de Deus para você. E eu quero convidar meu amigo Júnior aqui, que está aqui hoje. Júnior, apresenta para o pessoal a rede social aí, para acompanhar a gente aí, curtir. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Mais uma grande satisfação estar com vocês, com esse casal abençoado, a Ana Lu e o José. Não deixem de nos seguir no Instagram, gps.adbelempinda, e se inscrevam também no canal do YouTube, @gps.adbelempinda, e divulguem, compartilhem, seja também os nossos parceiros, compartilhem as entrevistas, para que os testemunhos, os depoimentos que aqui estão sendo realizados venham alcançar vidas. Agora eu passo a palavra para o pastor Dani, que vai iniciar essa entrevista com esse casal maravilhoso, que eu não tenho dúvidas que tem uma história inspiradora, de superação, de vitória e com a bênção de Deus. GPS, gerando profissionais servos. Isso, profissionais, todos vocês, todos nós, temos oportunidade que Deus dá a todos, mas a gente tem que tomar posse dela. E a gente hoje vai ouvir mais um testemunho, olha, de vários que já passou aqui. Eu tenho certeza que esse de hoje também vai tocar vidas. E se você for tocado, comente ali, vai lá, não custa nada, comente lá. Foi legal, não foi tão legal, mas ajuda a gente aí. Vamos lá, não custa nada. É bacana, né, que o pastor Dani mencionou. O comentário de vocês é a forma que a gente vai moldando, né? Essas entrevistas, é muito importante. Então fica aberto aí a sugestão através do comentário, como o pastor Dani mencionou. Amém. Está aqui com a gente hoje nossos convidados, pastor Alegiane, é quase que um ator de Hollywood. E também aqui sua esposa, Ana Lu. Ana Lu, sejam bem-vindos. Que bom vocês estar aqui e que vocês sejam bênção na vida de pessoas. Fiquem à vontade, se apresentem aí, tá bom? Sejam bem-vindos. Bom, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Antes de tudo, a gente sempre agradece ao Senhor, né? O autor e consumador da nossa fé e que nos dá as oportunidades, né? Por esse projeto maravilhoso que ele colocou no coração do nosso pastor e tem usado a vida de vocês. E por nos trazer a memória, né? Porque é ele que faz se lembrar de nós e nos dá esse privilégio de que outras pessoas possam conhecer a minha pessoa como Ana Lu Móveis, a pessoa do meu esposo, que é parte assim fundamental para que eu possa fazer também o meu trabalho com excelência, né? E, gente, sem palavras. Uma oportunidade maravilhosa. Amém. Glória a Deus. Pastor Lediane, cumprimenta o pessoal aí. Você disse que não quer falar, mas não tem jeito. Primeiro, boa noite a todos e uma paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo. Gratidão a Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui, junto à minha esposa, né, Ana Lu, e também junto a vocês, né, ser grato a Deus por o trabalho que está sendo realizado, né, o GPS. Então, que Deus venha cada dia mais abençoar esse trabalho, fortalecer esse trabalho, e que venha alcançar vidas, venha alcançar jovens, venha alcançar homens, mulheres. Esse é o desejo do nosso coração aqui em Pindamonhangaba, né? Que o Senhor venha alcançar muitas pessoas através dessa programação.
Então Legal. essa é a nossa gratidão a Deus. Amém. E essa é a nossa intenção, é alcançar pessoas através desse programa, né? Com testemunhos e motivar pessoas que estão paradas. Caramba, tal pessoa chegou em tal lugar porque foi tudo fácil. Mas a gente sabe que nada é fácil. A grande verdade é essa. Todo mundo chega em algum lugar lutando, caminhando dia a dia e chegando, né? Então, para a gente iniciar isso aqui, vamos ouvir a história da irmã Ana. Ana Lu, como foi essa infância aí? Da onde surgiu tudo isso aí? Da onde você veio? Escola, pais, e daí? Como que foi tudo isso? É muita coisa, né? E mulher quase não gosta de falar, então tem que tomar cuidado. Mas eu né? vou cronometrar você, pode ficar sossegado. Pode. Então tá bom. Bom, eu nasci aqui em Pindamonhangaba mesmo, né? Eu tenho até uma canção, quando as pessoas me perguntam, né? Quem é seu pai, quem é sua mãe, né? Às vezes eu cantarolo e eu falo que sou filha de sergipana, casada com cearense, nasci em Pindamonhangaba, morei no Maranhão, casei com pernambucano. Então, tem aí o Nordeste, né, que nos permeia. Mas eu nasci em Pindamonhangaba em 85, moro no bairro do Araretama já há muitos anos, né? Meu pai e minha mãe decidiram se aventurar no Maranhão e lá, para mim, foi assim um momento mágico da minha infância, foi esse Maranhão. Uma terra árida, seca, né? Chama-se quilômetro 30, fica próximo à Imperatriz, à Sailândia. E o meu pai foi meu primeiro professor. Então, assim, para mim foi muito marcante. Na época eu tinha 5 anos. E assim, foi uma fase maravilhosa da minha vida. Mas ele foi professor como? De ensinar mesmo o alfabeto mesmo, e daí? Com prézinho, primeira série, terceiro ano, né? O ensino Olha só. fundamental, o ensino médio, todos numa única sala. Era uma escola com 2 salas. O meu tio era o diretor, uma casa a cada 1 quilômetro. E ele convidou o meu pai para ser o professor com apenas 7ª série. E Ana, você tem irmãos? Tenho um irmão. Tem, na verdade, 2, né? Eu falo um irmão, que você falou irmão, meu cérebro já foi no sexo masculino, né? Mas eu sou a filha do meio, né? Eu tenho uma irmã 10 anos mais velha que eu, por parte de pai. O nome dela é Juslaine, né? Uau, bem cearense. E ela inclusive trabalha com o Ministério Infantil, assim, faz coisas maravilhosas, é muito dedicada. E tenho o meu irmão, 15 anos mais novo que eu, que trabalha comigo também, que é o Saulo, né? Mora aqui em Pinda. Mora aqui em Pinda também. Legal. Mora aqui em Pinda. Mas, voltando a falar sobre essa infância, foi maravilhosa porque foi a maior parte do convívio com meu pai, né? E aí eu fui morar com uma tia na volta do Maranhão para cá. Porque os meus pais não tinham a condição de poder cuidarem de mim e exercer a sua função trabalhista, né? Então, essa tia me acolheu durante 1 ano com ela. E eu acho que foi aí que nasceu um pouco a minha veia empreendedora, porque essa minha tia, ela fazia viagens para o Brás e levava várias outras mulheres, sacoleiras, para poder conhecer as lojas do Brás, e eu ficava na casa dela, então ela me deu a oportunidade do primeiro emprego. Entendi. Que era fazer geladinho. Começou Isso. bem cedo. Com quantos anos já isso? Eu tinha 7 anos. 7 anos. Fazendo geladinho. Fazia geladinhos. Ela deixava eu ali atendendo as clientes dela, né? Pra poder ir distraindo as clientes quando chegava a outra, que ela vendia roupa em casa. E aí eu vi a oportunidade de vender geladinho, porque quando eu cheguei no Maranhão, a minha mãe, com muita dificuldade, não podia, às vezes, me dar certas condições de levar para a escola alguns alimentos, uma bolacha a mais, tudo. E aí eu vendo os meus colegas terem, eu queria ter a condição de poder comprar. E aí eu perguntei para minha tia se eu podia fazer geladinho e vender, então ela deixava, né? Eu pus folha de caderno mesmo, escrevi vende esse geladinho, fazia aquele geladinho do meu modo mesmo, os colegas compravam e assim ficava, era na rua da escola. Ô, Ana, é bem bacana, porque isso com 7 anos. Com 7 anos. Eu tenho uma filha, chama Pérola, ela tem 6, e eu não consigo ver, Dani, a minha filha fazendo geladinho para vender, né? Então é uma característica, né, já de um empreendedorismo já na veia, né? Então é bem bacana isso aí, né? A gente não imagina, né? Na verdade, o Senhor, eu sempre converso muito com meu esposo e eu falo assim, quando nós olhamos para a criança, às vezes a gente não quer
Eu falo não quer porque as responsabilidades são tantas e é tão difícil observar, mas o Senhor, assim, Ele vai ao longo da nossa vida nos posicionando, nos ensinando, desenvolvendo habilidades que quando chegar lá naquele tempo determinado, Ele vai requerer. Sim, eu acredito que a vida difícil da infância que a gente lembra, eu não tive uma vida difícil. Meu pai teve bastantes filhos, mas a gente tinha o que comer, sempre tinha uma mistura. Então eu não posso falar que eu passei, alguns passaram aqui falando pra gente, Júnior, que não tinha o que comer. Alguns comiam farinha com alguma coisa, porque não tinha. Eu não passei por isso, tá bom? Então é assim, mas eu acho que essa situação, na verdade, é a faculdade da vida. Sim. Eu acredito que seja o mestrado da vida. Porque você tinha 7 anos. Sim. Vontade de adquirir alguma coisa, tinha que fazer. Tinha que fazer, né? E assim, essa intuição, porque eu olhava para essa minha tia empreendedora, né? Para mim, ela foi uma grande referência, muito comunicativa. Então, querendo ou não, quando você coloca no outro e fala assim, faça, e não dá muita opção de não fazer, o outro é obrigado a aprender a remar, né? Sim. A remar conforme a maré. E as minhas férias eram na casa de uma outra tia. A única tia, assim, que de certa forma me levava para as férias, ela é dona de uma fábrica de costura. E nesse tempo, os seus pais estavam no Maranhão? Não, estavam já aqui. Ah, já estavam aqui. Só que eles trabalhavam, né? Meu pai trabalhava numa empresa que se chamava Eivasa e a minha mãe trabalhava numa casa de família. Eu trabalhei um tempo na Eivasa. E eles não tinham como trabalhar durante a semana e me ter em casa, levar para a escola, cuidar de mim. Então, essa minha tia que trabalhava como autônoma, ela tinha essa responsabilidade de cuidar de mim nesse período, até os meus pais conseguir vaga mais perto de casa, né, ter uma disponibilidade de conseguir alguém para estar um suporte, um apoio, né, foi muito importante. É legal ver você falar isso, né? Minha tia foi uma referência para mim. Não sei se você tem contato com ela hoje ainda, Tenho. Mas deve ser bacana isso, né? Se olhar, puxa vida, eu cuidei de uma sobrinha. E hoje eu vou ouvir que ela falando para todo mundo ouvir que ela foi referência. Sim. E essa palavra referência, ela é pesada. Quando alguém fala, você é referência para mim. Porque se você desiste, talvez você derrube muitos que estão se espelhando em você. Então assim, é uma verdade isso. Então eu vejo você falando da sua tia. Então fala um pouquinho da sua tia aí, com o seu relacionamento com ela lá criança. E ela, não sei se ela fez isso, mas sempre levando. Ô Ana, vamos para cima, não desiste não. Eu acho que ela não tinha noção do que ela estava representando, porque a criança, hoje eu como mãe, eu consigo entender isso. O que é você ensinar sem falar, só de olhar. Então eu via ela sempre teve uma condição financeira melhor do que o meu tio tinha de trazer, né, para dentro de casa, e ela sempre assim, ligando para os clientes, olha, vamos viajar, abrir uma loja em tal lugar, eu vou te levar e vou fretar um ônibus, vou fechar, não deu para lotar o ônibus inteiro, vou chamar uma amiga de outra cidade, ela pega um pouco, eu pego um pouco. Então essa dinâmica de fazer acontecer, eu vi ela fazendo. E aprendi assim, observando sem saber que aquilo para mim seria útil. Sim, né? Sim. Seria útil em algum momento da vida, que a vida do empreendedor é isso, é você olhar e falar, não está dando para ir por essa margem, eu não posso mudar o objetivo, mas eu preciso ser persistente para mudar como eu vou fazer aquela dinâmica para acontecer, porque tem que acontecer. Sim. Né? E logo em parceria eu tinha essa minha outra tia, né? Que até hoje ela tem essa fábrica de costura, ela fabrica roupas jeans pro Brás, e o Brás vai lá, faz a lavagem, etiqueta, né? E nas férias ela me levava e a minha função era limpar o excesso de linhas dentro da fábrica. E ela, para mim, já era uma referência, porque ela, não lembro hoje mais quantas ela tem, mas não sei se são umas 20 mulheres, né? Costureiras que ela tem ali. E, assim, era muito legal eu observar como ela passava no meio das mesas, orientando cada uma do que ia fazer. Eu lembro que na época ela tinha um telefone fixo em casa, nossa, era muito caro ter um telefone fixo. Só rico, tinha, né? Era só rico. E ela tinha, né? Eu tentava ligar, aí você faz aquele giro, né, do disco, trancado o telefone, né? Imagina o custo da ligação. Verdade. Ai, mas era assim, era muito bom. E são coisas que a gente não pensa como aquilo nos influencia, mas assim, sim, eu vim do meu pai e da minha mãe, que são excelentes, mas eles foram criados no sistema do eu recebo esse salário, e se eu tenho esse salário é o necessário, é o suficiente. Acaba às vezes cortando as asas do passarinho, sabe? Sim. Você não voa. Ô, Ana, é interessante, né? Cabe bem uma frase que é bastante popular dentro do que você está dizendo, né? Acerca do exemplo.
que é uma frase que diz que as palavras convencem, né, Dani? Mas o exemplo, ele arrasta. Então, o que a gente aprende com o nosso Senhor Jesus, né, é que através do exemplo nós estamos praticando o Evangelho, né? Então, a palavra, quando ela é pregada, você pode convencer através, né, de uma didática, de um vocabulário diferenciado. Mas o que vale mesmo é como que é o José no seu lar com seus filhos, como que é a Ana com seus funcionários no dia a dia. E assim como a sua filha foi inspiração para você, eu não tenho dúvidas que seus filhos, funcionários, também te observam, né? E eu tenho certeza que muitas das suas práticas, às vezes, quando você nem percebe, eles acatam para si e praticam. A gente, na verdade, é vigiado o tempo todo, né? É a nuvem de testemunhas. É uma nuvem de testemunhas. uma nuvem de testemunhas. A gente é vigiado o tempo todo. A gente está em lugares, às vezes as pessoas cumprimentam. Ô pastor, tudo bem e tal? Você fala assim, rapaz, eu tô tão longe de casa. Então a gente nem imagina, né? Exato. E seus filhos? São quantos filhos? Nós temos 2 milagres, né? 2 milagres. Dois Conta pra milagres. gente um pouquinho, que eu lembro um pouquinho dessa história aí. Posso deixar ele falar? Pode, lógico, conte aí. Olha, Senão eu choro. Então deixa ele falar que ele fica mais firme. Você chora, José. pastor, Fica à vontade. pastor Daniel, Júnior, né? Eu costumo dizer que nós não temos 2 filhas, nós temos 2 milagres, não é? Porque os médicos nos disseram que nós não teríamos filho, né? E quando o médico me falou que o problema era a minha pessoa, né? Eu não quis acreditar na hora, né? Eu saí mal do hospital, cheguei em casa, né? Meu pai também é pastor, falei pro meu pai, eu não posso ter filho. Ele disse, não, rapaz, bem simples assim. O médico falou isso para você? Jesus falou isso para você? Eu falei, não, Jesus falou que eu vou ter, então pronto. Acabou. Fique em paz, na hora certa. Então, nós ainda tentamos fazer, eu acredito que nem Abraão, né? Adotar. Ajudar um pouquinho. Que nem a esposa de Abraão, né? E tentamos, mas não deu certo. E fomos passando o tempo. E nesse meio tempo, quando agora, há uns 7 anos atrás, o pastor Euclides nos convida para ser pastor de uma das nossas igrejas do Maracaibo. E nesse tempo que nós fomos pastores do Maracaibo, Deus nos presenteou. Quando nós estávamos ali um ano e pouco, quase 2, orando o Senhor no meio daquela correria, né? Nós não tínhamos a loja ainda, né? E eu era autônomo, né? Eu era construtor, mexia com construção civil, né? Pedreiro, e trabalhava aí empreitando obras. E de repente descobrimos que a Ana estava grávida pela primeira vez, né? Daí teve a primeira vez, aí perdeu, aí depois veio a primeira vez, ela ficou muito mal, não é? E depois veio a segunda vez. Perdemos também. Aí quando veio a terceira vez, que ela ficou grávida, aí nós tínhamos certeza absoluta que agora ia vir. E aí, nesse tempo nós já tínhamos a loja. Porque aconteceu tudo quando nós fomos ser pastor. O Senhor nos chamou para o ministério, olha para você ver, né? E nós fomos fazer o trabalho voluntário longe de casa, 20 quilômetros todo dia nós íamos, do Araretama até Maracaibo. E nesse tempo, fazendo a obra de Deus, nunca isentamos de fazer, não é? Então o Senhor nos presenteou. E agora a Ana engravida de Gabriela. E nesse tempo eu fico maravilhado, porque eu sempre falo, né, que Deus abriu um ciclo na nossa vida, quando Ele nos deu a loja. Um ano de loja, nós tivemos Gabriela, não é? Nós vamos contar sobre esse milagre, que isso também foi um grande milagre para nós, né? Mas nós assumimos a Ana Lu Móveis, ela surgiu no dia 1º de julho. E o Senhor nos abençoou com a Ana Gabriela, que ela nasceu no dia 30 de junho do ano seguinte. Uau, faltando um dia para... 366. Fez certinho. É um ciclo. E aí vem Ana Gabriela, né? E Ana Gabriela, quando nasceu,
nasceu 9h35 da noite. E passamos uma madrugada com Ana, né, no hospital ali, esperando até da dilatação, e a Ana Gabriela nasce. Aquilo foi uma vitória, né? Eu só tinha a agradecer ao Senhor, como sempre. Todo tempo que eu olho para as minhas filhas, eu falo assim, é meu milagre, meus milagres. E depois de um ano e pouco, quase 2 anos, veio a Laurinha, né? Que é a nossa segunda, que tem 2 anos. Uma de 4 e uma de 2, né? É até difícil falar, sabe, irmão? Porque nos emociona. Sim. Né? Eu já não casei tão novo, já casei com os meus na casa dos 30, né? Então, eu já tinha a vontade de ter os filhos, porque eu já estava bem maduro, mas o Senhor só me deu com uns 40, né? Que bom. Já estava um pouco, né, com a cabeça até bem mais estruturada, e para mim tem sido sempre maravilhoso quando de manhã a gente acorda, é maravilhoso quando ela prepara para ir para a escola, não é? É maravilhoso também quando você vê elas louvando o Senhor, aquilo Amém. Que você tem ensinado, não é? Amém. Você vê, o prazer delas é estar com o microfone na mão cantando, não é? Que legal. Então isso é maravilhoso. Então eu sempre digo, nós temos milagres. Né? Eu tô lembrando, Ana e José, da história de Ana, né, de 1 Samuel, enquanto Ana, né, ia lá com Penina, lá para Siló. Sim. Vocês dois estavam indo para Maracaibo. Verdade. E Deus ouviu, né, Ouviu, a sua sim. oração. Mas o importante, né, dentro do programa GPS é que, para quem já está nos ouvindo, que para quem vai assistir, é que o empreendedorismo, né, o sucesso de uma pessoa tem um contexto gigantesco. Sim. Né? Você, José, mencionou e que você era do nicho da construção civil. Sim. Mas como que surgiu a loja de móveis? Né? Dentro desse período que você estava em Maracaibo, né? Uhum. Como que surgiu? Vocês já tinham essa prática de venda de móveis? Como que surgiu esse projeto da loja? Então, na verdade, o projeto a empreendedora que é ela, não é assim? Eu só faço parte. Bora lá, Ana. Surge quando a gente não imagina. Exatamente. É como um iceberg. Você não vê quando está sendo construído lá embaixo nada. É só quando ele surge. Né? Surge lá em cima que você fala, nossa, tem algo diferente ali, né? Sim. Porque quando nós nos casamos, eu fazia um curso de inglês que eu queria ser professora de inglês. Exato. E ele chegou um dia em casa e falou assim, Ana, vou ter que passar por uma cirurgia. Entrou aquele mês o salário dele ali, a semana que ele trabalhou, não entrou mais. E nesse período, um primo nosso, que tem a imobiliária Visão, Sim. ele tinha oferecido a loja de roupa da esposa dele para nós, porque ela estava gestante e não ia poder trabalhar durante aquele período. Aí eu falei assim, Deus, se esse negócio for para mim, o Senhor vai permitir que ele me venda isso daí em tantas vezes parcelado. Não vou falar nada, o Senhor vai trabalhar. Aí cheguei lá, quando cheguei, ele fez do jeitinho que eu tinha feito o meu voto para com Deus ali no meu coração. Amém. Aí eu assumi o negócio. O meu esposo ficou trabalhando comigo nessa loja de roupa, que dentro de vários milagres que o Senhor foi nos ensinando nesse período, foi a minha primeira empresa que faliu, né? Ali foi essa loja de roupa, chamava-se Ana Lu Moda Evangélica, só vendia moda evangélica. Tá bom. Tinha uma loja de móveis do lado da minha loja de roupa. Então assim, você empreendeu antes do móveis. Eu sempre fui meio empreendedora, ia pro Brás, comprava sapatilha, um monte de coisa. Meu pai, coitado. Mas ele era maravilhoso. Ele investia nos meus sonhos, mesmo que ele soubesse onde vai dar. Ele olhava e falava assim, não sei onde é que vai dar esse negócio, mas é melhor incentivar a minha filha, que em algum lugar vai chegar isso daí, né? Então, ele me ajudava, né? Nesses detalhes, assim, quando eu tinha medo de ir em algum lugar, eu falava, pai, vai comigo em tal lugar, ele enfrentava junto. Mas voltando a falar o caso, tinha uma loja do lado da nossa loja de roupa, que se chamava Lojas Brasil, que era de um casal muito amigo nossos, que se tornou amigo ali, né? E eu chamei a esposa dele para fazer um curso de administração no ETEC. Nós duas fomos estudar juntas, deixava os maridos, né? No caso dela, elas tinham já filhos, e íamos estudar no ETEC. E nessa situação toda, chegou um momento onde eu tive que fechar as portas da nossa loja de roupa. Por quê? Porque eu tirava, como ele não estava mais trazendo a remuneração para casa, nós começamos a nos alimentar da loja antes do tempo.
Sim. Antes dela poder nos sustentar, Sim. dela estar estruturada para isso, né? E aí foi onde a gente começou a ter prejuízo da venda do fiado. Na época era muito difícil maquininha, era só no fio do bigode, né? Um pouquinho mais ali. E eu falei para minha amiga, eu falei assim, ó, vou ter que arrumar um emprego, porque eu não posso mais fazer despesa, eu tenho que ter receita. Porque até então o INPS não pagava mais o salário para ele. E ele não podia trabalhar, ele ficou 1 ano sem poder pegar 1 litro de leite. Por conta de uma cirurgia na coluna. E aí, nesse inteirinho, o esposo dela falou assim, vem trabalhar para mim. Aí eu falei assim, eu vou. Tá pertinho de casa, né? Era no bairro mesmo. Comecei a trabalhar com ele. Trabalhei ainda com ele uns 5 anos entre ida e vindas. Por quê? Num período em que nós trabalhávamos com adolescentes, o Senhor falou comigo. Nós tentando trabalhar, eu tinha que trabalhar demais. Isso me prejudicava a estar com a frequência que eu queria na igreja diante do trabalho, né, bem? Uhum. E um dia o Senhor falou assim para mim, fala para ele que você vai ser como Jonas no barco dele, se ele não te dispensar. Porque eu pedi a conta, ele não me dava. Aí falei para ele, falei assim, até quando você vem? Eu falei assim, até hoje. Tem um monte de coisa para fazer do departamento. Retiro dos adolescentes. Inclusive o senhor ministrou nesse retiro. Sim. Né? Eu tinha acabado de sair da empresa. E aí tá bom, ele deu as minhas contas ali, eu mergulhei no meu trabalho com os adolescentes, tudo. Entre idas e vindas, já no Maracaibo, estou resumindo bem, mas aí na volta eu vi que ele ia inaugurar uma loja nova, dentro de todas as dificuldades que ele também venceu, né? Ele ia abrir um nicho novo ali, no ramo de imóveis. E eu peguei e falei assim para ele, olha, parabéns, um desejo mesmo de bênção, de felicidade por ele. Eu sabia que era o sonho dele, né? E ele falou assim, Ana, eu penso em tantas pessoas, mas o Espírito Santo só coloca você no meu coração. Eu tô com um monte de currículo. Se você disser que não vai voltar para mim, eu vou olhar os currículos. Mas se você disser que volta, eu não olho nenhum. Aí eu falei assim, vem tomar um café na minha casa. Daí foi ele, a esposa, sentamos. E um critério nós tínhamos, não podia atrapalhar o culto. A gente volta, mas você não pode, você tem que me liberar na hora do culto. Tinha que trabalhar até 5h30 no máximo, porque 6... Tinha que estar no Maracaibo. Por causa do culto, né? Tinha que chegar às 7 horas, os cultos começam às 7h30. Né, mas 7h15, 7h20, você tem que estar na igreja, pelo menos, não é? Sim. Pastor não dá para chegar depois que os membros já estão na igreja. Então eu tinha esse compromisso. E essa era uma das minhas. Por isso que eu venho tomar um café em casa, nós vamos nos conversar. Aí sentamos, ele falou, tá tudo certo, conversamos. Só, desde que não, mas não vai atrapalhar. Bom, mas assim, aí só tomando um pouco da palavra dela, e aí quando ele sai, não é? Tomamos o café e já estava tudo acertado. Quando ele, eu lembro como se fosse agora, quando ele levou ela estava indo no portão com o casal, né? Até o portão, e nós retornamos para dentro, né? Foi. Aí quando chegamos na mesa novamente, eu falei assim, olha, Ana, algo me fala que ele veio buscar você para ser dono dessa loja. Uau! Falou assim, dentro do meu coração. Daí ela pegou e falou assim, é verdade? Eu falei, é verdade. E daí em diante... Trabalhei com ele mais 3 meses e ele já estava nesse projeto novo e eu fui prestar conta para ele, porque disso eu já fazia a compra, eu já vendia, eu já cuidava dos funcionários. Então você foi trabalhar como vendedora dele no começo? Fui voltar a ser vendedora dele, como eu já era anteriormente, né? Eu era tipo uma gerente para ele, cuidava de tudo, né? Até uma vez o Espírito Santo ministrou no meu coração que para ele era como se eu fosse José. Foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração, ao nível de confiança, né? Sim, sim. E eu acredito, servi ele com muita dedicação, até me emociono porque eu gosto muito dele. Servi ele com muita dedicação, com muito zelo, sabe? Com muito amor. E certo dia ele chegou, eu fui prestar conta, porque eu pagava o salário de todo mundo, mas o meu eu esperava ele chegar para me pagar. E aí eu falei para ele, olha, só faltou o meu salário que eu estava esperando você vir. Aí quando ele foi acertar comigo, tudo, saiu. Quando ele saiu, umas 9h30 mais ou menos, 10 horas ele me liga. Com meia hora ele me liga e fala assim, Ana, estava pensando, você já sabe fazer tudo, né? Você já aprendeu bem. O que você acha de tocar sozinha? Aí eu falei, mas como assim? Eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Aí ele falou assim, você consegue. Aí eu falei assim, eu vou para casa, vou falar com meu esposo, ele vai chegar na hora do almoço, nós vamos orar e eu te respondo. Nós vamos o quê? Orar. Uau!
Aí fui para casa, tinha um móvel na porta, lembro até hoje, que eu pedi para os meninos descarregar no meu quintal até ver onde que eu ia pôr aquele móvel, que era da loja mesmo, mas assim, para não tumultuar lá, né, onde já tava. Falei, coloca lá no meu quintal, que esse aí não tá muito legal, depois eu vou ver onde que a gente vai pôr, só para não ficar. Aí quando eu chego assim, Ana, mas que móvel é esse, né? E aí eu lembro que eu falei assim para ele, bom, você tá reclamando de um móvel na porta, o que você acha de ser dono de uma loja de móveis? Aí ele, o quê? Aí eu expliquei, e nós fomos orar, né? Oramos. Na verdade, eu estava no Lessa, aqui, não é? Ela me liga, disse, olha bem, vem almoçar em casa hoje, não é? Eu preciso falar com você. Estava no telhado ali, como eu era construía, né? Trabalhava na área de construção civil, estava no telhado no Lessa. E nesse momento que ela me ligou, eu vim almoçar em casa, que eu não costumava vir almoçar em casa, eu almoçava às vezes no trabalho mesmo. E aí então eu cheguei e ela pegou assim, falou para mim assim, olha, eu falei, o que esse móvel está fazendo aqui, bem na porta, na entrada? Ela falou, eu ganhei de doação e outra. Mas o que você acha de nós sermos dono de uma loja de móveis? O quê? Como assim? Daí ela me contou a história, né? Contou a história. Aí eu peguei e falei assim, mas como dar uma resposta? Ele quer a resposta hoje. Já. Falei, Senhor. Aí eu não costumo fazer isso, mas nesse dia eu fiz. Eu entrei no quarto e abri a Bíblia, não é? Estava em Jó 42, né? E abençoou o Senhor, né? Jó quando orou pelos seus amigos. Foi assim? Sim. E eu fiz essa oração ali com o Senhor. Então, Senhor, o Senhor abençoe os meus amigos, que ele é um amigo, não é? Que o Senhor prospere o negócio novo dele. Comecei a orar ali, né? E se for da sua vontade, ele vai fazer conforme, né, as condições. Eu sei que não é fácil, né? Todo começo é muito difícil para todas as pessoas. Não é uma, né? A gente acha, vou empreender. Nós já fizemos N coisas. Em poucos anos de casado, nós temos 14 anos de casados e 17 entre namoro e casamento ao todo, mas nós já fizemos muita coisa. Nós já vendemos tempero na rua, nós já tivemos bancas de tempero aqui na feira da cidade, né? Já fizemos muita coisa, mesmo trabalhando com as outras coisas, sempre envolvido com o comércio. E tivemos essa oportunidade da loja. Aí eu fiz a oração e falei, olha, pode falar para ele que nós vamos ficar, né? E nas condições que ele colocar para a gente. E até hoje estamos aí lidando, batalhando, né? Eu digo que é um leão por hora, né? Nem por dia. Sim. E o empreendedorismo é isso. O empreendedorismo não é tão fácil como as pessoas acham. Ana, eu vou te pedir para dar um conselho para as moças, para as mulheres, dependente de idade. Seja lá adolescente que vai assistir, 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos. Dá aquele recadinho para as mulheres ter coragem. Antes, eu quero dar um recado para o pessoal aqui, Juninho, que nós estamos precisando de patrocinadores, ajudadores, sim, aqui, né? Sim. A gente tem uma despesa aqui no podcast e a gente vai precisar da ajuda de vocês para a gente continuar com esse programa. Então, se você quiser nos ajudar, quiser até patrocinar, você pode estar passando aqui na tela aqui durante o programa, tá bom? O seu empreendimento, vocês estarão nos ajudando, tá bom? Você pode falar com o Vinícius, né? O Tiquinho, o Juninho aqui, você pode falar com a gente aqui, o pastor Daniel, sem problema nenhum, e a gente pode combinar e você nos abençoar, tá bom? E eu tenho certeza que quando você abençoa a obra do Senhor, você vai ser abençoado, tá bom? E eu vou pedir para a Ana aqui dar um recado ali naquela câmera lá, Ana, para as nossas jovens mulheres da igreja. Tá chegando o mês das mulheres, né? Aí, outubro rosa, mas dê ali um recado para elas que empreender não é fácil. Com a ajuda de Deus, fica mais fácil, né? Mas tem que ter juízo. Tem que ter juízo. Olha, eu falo para todas as pessoas que eu conheço, mas em especial, às vezes eu falo muito para as mulheres, porque a gente precisa dessa elevação de autoestima, de coragem, né? De vigor, que nós nascemos para vencer, nós nascemos para dar certo, nós nascemos para a glória de Deus, que nós podemos sonhar e
confiar que uma vez que depositamos os nossos sonhos na mão do Senhor, Ele nos dará sabedoria, estratégia, sensibilidade para ouvir a voz dele. É um privilégio você poder sonhar e colocar os teus sonhos na mão do Senhor, porque você sempre estará um passo à frente. Às vezes vai parecer loucura, às vezes a inovação vai parecer que não tem nada a ver, mas o Senhor, Ele não nos confunde. Ele mostra para a gente qual caminho tem que seguir, e aí requer de nós coragem e ousadia para ouvir a voz do Espírito Santo e fazer tudo conforme Ele nos orientar. Parabéns para nossas mulheres, é isso aí. Ana, que legal a sua história. Eu quero pedir para o Juninho aí só dar um recado para o pessoal ali de novo da rede social. gps.adblempinda, esse é o endereço do nosso Instagram. Nos sigam e @gps.adblempinda é o nosso endereço do YouTube. Se inscreva, compartilhem nossos vídeos. E é importante lembrar também a nossa conferência, né, Dani? Então, mas vai ser no dia que postar. No dia da postagem. Eu não tinha pensado nisso, mas é. A hora que eu cheguei aqui que eu me lembrei dessa parada aí. No dia 27, né, Dani? Dia 27, dia 19 horas. 27, às 19 horas, teremos com a gente, abençoando, Eloy Oliveira. Brigadeirão do azeite. Brigadeirão do azeite. Pastor Brigadeirão do azeite. É isso mesmo. Só por isso que o pastor Dani disse, já vale a pena você ir. Né? Ele vai vir direto do Rio de Janeiro, Eloy Oliveira, para abençoar aqui a nossa região de Pindamonhangaba. Rua Cônigo Tobias, 168, Alto do Itabaú, às 19 horas. Contamos com vocês. Mas Ana e José, tem sido uma bênção, né? Até tudo que vocês nos disseram. Mas um ponto importante, como que vocês se conheceram? Essa parte é boa. Essa parte passou, né? Mas como que vocês se conheceram? Jesus fez isso, não é? Eu me converti, eu sou filho de pastor, fiquei fora da igreja, meus pais são da Deus e Amor, né? E eu fiquei dos 13 aos 20 fora da igreja. Arrumei uma namorada, não crente, e fiquei fora da igreja, né? Mas e assim, só ia. Aquele filho de crente. Mas com os 20 anos eu fui para a igreja, lá no Araretama, na rua Perciome de Melo, né? Número 28, né? A rua, lá na rua 28. E na época eu me converti, pastor Jair Alves. Sim. Era o nosso pastor, não é? E foi um pastor que nos abraçou. E tinha lá um grupo de jovem. E na época era o Paulinho Mazefest, e eu comecei a participar desse grupo. E uma certa feita, o pastor Jair Alves disse para mim assim: Aledjane, eu vou te preparar para ser líder dos jovens do Araretama aqui na congregação. Eu falei, pastor, mas eu estou chegando. Mas o pastor Jair Alves, ele é muito incentivador, não é? E eu lembro que uma vez ele me pagou um curso no IBAD de R$31, nessa época, em 2001. E eu fui fazer um curso ali de dinâmica, 3 dias, e aprendi aquilo ali, né, no IBAD. E fiquei ali, muito maravilhado, mas cru, não sabia de muita coisa. E ele me colocou para dirigir o grupo de jovens do Araretama. E eu não sabia muita coisa, depois de 1 ano e pouco eu já era crente, né? Tinha me batizado há pouco tempo, eu me batizei em 2001, se eu não me engano foi no dia 3 de março. E quando eu me batizei, e agora eu comecei a trabalhar com os jovens da igreja. Um grupo de jovens pequeno, e eu ali comecei, e eu fiquei muito, assim, motivado com aquilo. Então, todos os jovens que eu encontrava, eu convidava para ir para a igreja. E aí, eu fazia Senai, na época, Então, tinha as garotas que vinham da escola, e ela fazia cursinho, né, Eu estudava no João Pedro. No João Pedro, né, e vinha nos ônibus, de noite, 10h30, 11 horas. E uma certa noite eu desci do Senai e vim até o centro da cidade, porque eu gostava de comer uma pipoquinha ali perto daqueles pontos de ônibus da cidade. Aí, né, comi uma pipoquinha com amendoim ali e tal. E um dia eu entrei no ônibus, né, sentei e eles entraram e eu vi que ela estava, a Ana e várias outras garotas e outros garotos, né, em pé. Porque o ônibus andava assim, né, cheio, né, naquela época. Agora não anda mais assim. Hoje tem Uber, né? Tem um monte de coisa. Valeu a pena da jornada. E aí valeu a pena, claro. E ele fazia aquele percurso de Pinda, passava por
Cidade Jardim. Jardim Resende, Cidade Jardim, fazia um tour, né? E chegava na Aretama. Chegou lá na Cidade Jardim, ela estava de pé ainda. E aquela pessoa que estava do meu lado saiu, né? Só que antes disso eu pedi o material dela. Você quer que eu leve o seu material? Eu não dei o lugar, porque ela era mais jovem. Hein? Ela era mais jovem. Material. Uau! Não, porque eu estava no canto de cá, sabe? Então quando aquela mulher Tá saiu, justificado. né? Na Não verdade, tá justificado. na verdade, eu só pedi o material dela, não é? Falei, você quer que eu leve para você, moça? Sem intenção nenhuma, porque até então não estava com intenção. Eu acredito. Nessa época. Eu acredito. Nessa época. Não, eu acredito. E aí, passou-se os tempos, aí depois de uma segunda vez, né, que a gente se encontrou, daí eu convidei ela para ir num culto. Ela disse, mas a minha mãe não deixa eu ir assim. Minha mãe não gosta que eu vá à igreja ou que alguém vá lá no portão de casa. Eu falei, mas não precisa. Não precisa ir no portão da sua casa. Eu venho até a esquina, você vai até lá e a gente vai para a igreja. Uma boa ideia. Uma boa ideia. Porque eu tinha costume, o culto sempre começou, agora, né, lá no Aretama começava às 6, né? Ainda começa às 6 horas. Né? Então a gente chegava ali por volta de 5 horas, já estava na igreja, 5h30 para orar. Orava 40, 50 minutos. Hoje é menos, né? Mas antigamente era assim, a gente orava 1 hora antes, né? O culto começava às 6, 5 horas a gente estava na igreja. Então a gente chegava e orava. Quando foi 10 para 6 eu fui lá e ela estava vindo. Mas eu já tinha muito conhecimento da família da Ana. Eu conhecia a tia da Ana, que eu trabalhei com o tio da Ana. Ele mexia com construção e eu era ajudante dele na época. Me tornei pedreiro. Aprendi com eles tudo lá. Mas ela mesmo nunca me notou. Jesus tinha fechado. Aí eu anotei ela no ônibus, convidei, né? Ela tinha um pretendente na época. Eu também, não era. Então não tinha aquela coisa. Eu convidava por convidar as pessoas mesmo. Evangelizando, né? Sim, que é o nosso... Sendo servo. Exatamente. O nosso objetivo é sempre esse, né? Sim. E aí nos conhecemos ali. E passou tempos. E aí eu fui estudar em Campinas, depois fiquei 1 ano e meio em Campinas estudando, né? Agroecologia lá, e fiquei lá fazendo um curso técnico por 1 ano e meio. E depois de um tempo ela me fez o convite para vir aqui no aniversário de uma prima, não foi? E depois disso aí a gente foi também. Sem intenção e que acabou virando intenção. Né? Que legal. A verdade que é legal. que um dia acordei e falou assim, mas parece que a Lidiane ficou bonita. Aí fomos orar. Ele em outra cidade, eu aqui, oramos, nunca ficamos. Nunca ficamos. Né? Legal, Oramos e a nossa oração era o seguinte, Jesus, só se for pra casar. Se não for pra casar, a gente não quer nem começar a namorar. E aí a gente começou, ele ligou pra mim e falou que Deus tinha falado com ele. Eu falei assim, mas se nós estamos orando pro mesmo Deus, Jesus tem que falar comigo também. Aí passou mais uns 15 dias, o Senhor falou ao meu coração, né, que o que nós estávamos desejando era de comum acordo, era algo agradável a ele. Liguei para ele, aí ele veio e falou com meu pai e começamos a namorar já para casar. Que legal. Olha, a gente tem mais alguns minutos ainda. O tempo aqui voa, viu? Aqui é rápido demais. Mas assim, existe um preconceito, é um preconceito mesmo, assim, de uma mulher ganhar um salário maior que o homem. Hoje eu acho que diminuiu bastante, mas no passado era o homem que tinha essa obrigação. Eu, assim, vendo vocês dois falarem, eu não vejo isso. Mas em algum momento você teve esse receio, ou você teve essa imposição de... Ela não pode ganhar mais do que eu, ela não pode comandar uma loja. Como que foi essa situação de empreendedora e o marido tendo que apoiar a empreendedora? Hoje você é o gerente da loja da Ana. Olha, não diria que sou gerente, não é? Eu acho que assim, nós somos parte um do outro. Parceiros, né? Parceiro mesmo. Porque eu falo que eu sou um trabalhador, o povo até brinca, né? E eu dou risada com isso, brinco com isso, né? Claro, que tudo é nosso, não é? Sim, sim. Desde quando a gente casa, a gente tem que entender isso. Mas você sabe que existe um machismo ainda, ainda existe, né? Existe. Porque às vezes as pessoas não são bem resolvidas, não é? Então, nós somos bem resolvidos nessa parte. E o que acontece? Lá o que entra é nosso, né? Se dá para gastar, a gente gasta, se não gasta, não gasta. Então, eu fui fazer parte do sonho dela. Eu tenho várias profissões, não é? E outra, eu já tinha uma profissão bem estabelecida. Você acabou de dizer que você fez vários cursos. Sim, na construção. E eu tenho N cursos, né? Mas entrei no sonho dela. E embarquei no sonho dela. Então, e está valendo a pena. Está valendo a pena. Amém. Por quê? Eu tive que aprender
a montar os móveis da loja, restaurar móveis, montar, às vezes alguma coisa que precisa fazer, né? Eu não sou o camarada das mídias sociais, não sou da tecnologia, né? Eu não consigo. Você não é o garoto propaganda da loja, mas vai ser uma garota propaganda lá. Mas tem a garota propaganda. Você pode ver, a que fala é os que, né? Das mídias lá, são todas eles lá. Mas assim, eu acho que a gente tem que entender isso, o papel de cada um. Sim. E eu entendo o meu papel. Não nasci para aquele, né, não vai. Mas é o apoiador. Mas sou o apoiador dela. O maior apoiador, eu acredito. Eu digo que ela assim, é como Moisés e Arão, né? Eu tô sempre apoiando o braço dela. Mas que bom que o senhor enxerga dessa forma, porque sim, infelizmente existe muito machismo ainda, Juninho. Não é verdade? A gente vê muito, assim, a gente vê casamentos que entram em atrito quando a esposa começa a ganhar mais que o marido. Eu queria até fazer uma observação sobre isso em à particular, vontade, pastor. Porque a gente, como casal, a gente sabe o que a gente enfrenta também dentro do nosso lar. Sim. E assim, muitos casais acabam se divorciando quando empreendem juntos. Por quê? Às vezes o olhar do outro parece elevar um e diminuir o outro. Mas é isso, essa que era a pergunta minha. E isso aí é super prejudicial se o casal não conseguir se enxergar dentro do empreendedorismo. E valorizar um ou outro, né? E valorizar um outro. Então, assim, é algo que Deus trabalhou em nós. Nós, muito antes de ter essa empresa Analo Móveis, o Senhor trabalhou, ele ministrou ao meu coração, nós vivemos experiências espirituais, porque assim, uma vez que você entregou a sua vida, você não tem mais o livre-arbítrio. Sim. Né? Então, assim, a nossa vida realmente é fazer aquilo que o Senhor colocar no nosso coração para fazer, isso é prioridade. Se eu estiver lá atendendo, eu percebo que ali o meu atendimento virou para um outro rumo, acabou. Não é mais o meu interesse vender móveis. Sim. Eu olho e falo, enquanto eu estou aqui fazendo a obra, Jesus vai suprir minha necessidade, sim, isso é certo? E às vezes eu passo o dia inteiro falando de Jesus, quando eu vou abaixar a porta, alguém entra e fala, vim buscar tal coisa. Eu falo, Jesus, glória a Deus. Então, o GPS é isso, ser profissional servo. Sim. E como casal, pastor, o Senhor, ele deixou claro para nós dois, e é uma coisa que nós falamos constantemente um para o outro, para não perder a visão, porque o perigo é você perder a visão da promessa. Correto. Né? Mas assim, o Senhor deixou claro que na nossa vida conjugal, o Aledjane, ele é a representação da minha vida, assim, vamos dizer, da minha espiritualidade, de me fazer lembrar, Ana, cuidado com a vaidade, cuidado com o excesso. Olha, vamos caminhar por aqui. Olha, não abaixa a cabeça nesse momento. Se posiciona, vai dar tudo certo. Não, na vida do empreendedorismo, altos e baixos. Ana, precisa tá difícil? Vamos orar. Vamos dobrar o joelho agora. Vamos orar, vamos jejuar, vamos consagrar, vamos fortalecer um outro, vamos ler a palavra. Vai dar certo daqui a pouco. Deus vai dar estratégia, né? Então, assim, ele me ajuda muito com isso. E o Senhor deixou claro que essa habilidade que ele desenvolveu em mim nos complementa. Exato, é isso mesmo. Porque, pastor, a gente costuma dizer que, assim, o mundo vai dizer, você tem que empreender e só pensar na economia. Sim, a gente tem que ter conhecimento, você tem que se especializar. Mas eu entendo a quem eu sirvo. E quem eu sirvo, ele supre a minha necessidade em todo o tempo. Pode não ser como eu quero. Amém. Mas vai ser para me manter no rumo Amém. certo. Amém. Então, assim, eu costumo dizer assim, que a minha preocupação, a gente até ora, né? Teve um dia que eu falei assim para ele, Senhor, no café da manhã nós orando. E eu falei, Senhor, envia aquela pessoa que está depressiva, Senhor. Aquela pessoa que precisa de uma palavra, da condição financeira dela adquirir um móvel, que nós possamos adentrar na casa dela. Aí foi um dia difícil, tumultuado, né? E aí eu comecei a ficar meio nervosa com uma cliente. Quando eu comecei a ficar nervosa, aí o Espírito Santo me lembrou, lembra da oração? Aí eu liguei para ele assim, amor, vai tranquilo, lembra da oração que a gente fez de manhã? Aquela pessoa que nós estávamos orando, bem, vai lá, deixa Jesus te usar, que vai dar tudo certo. Por quê? Porque ele chega lá e realmente agora é a parte dele. Eu fiz a minha parte, eu vendi, eu atraí, eu chamei, eu anunciei. O Senhor está honrando os nossos compromissos. Mas quando ele chega lá, é a hora que ele vai fazer a oração, ele vai ver o enfermo. E acontece isso? Ele vai ver o carente. O tempo todo. O tempo todo? O tempo todo. Você vai visitar, fazer uma montagem de eu imóveis? vou fazer uma montagem de imóvel, porque é eu que entrego, eu e o Saulo, né? O menino, meu cunhado. E acabo montando. E dependendo da situação, você acaba vendo o ambiente, né? Tem pessoa que está satisfeita, tem pessoa que realmente está ali triste, angustiada.
tem pessoa depressiva, né? Já aconteceu várias vezes de eu orar por pessoas que estavam sem comer, sem dormir. Uau! E depois eu fazer aquela oração e ir tranquilo embora, e depois a pessoa falar... Você continua pastoreando. De alguma forma? De alguma forma, sim. a gente continua fazendo o trabalho, porque eu acho que o trabalho pastoral, ministerial, não é? O chamado que nós temos é independente. É o ID de Jesus, é independente de estarmos dentro do templo, de um título, né? Ou aonde estivermos, né? É como a gente já falou aqui, nós estamos debaixo de uma nuvem de testemunho. Hebreus 12:2, não é? Sim. E é quem somos mesmo. E as pessoas, às vezes, pastor Daniel, ela nos pede: o senhor pode fazer uma oração por mim? Uau, que Eles legal. pedem. Que Eles legal. mandam mensagem. Eles no celular mandam da loja. mensagem: olha, você pode Pedindo falar para o seu oração. esposo? Aí visita no hospital. Eles acabam pedindo. Essa Então, loja é um presente de Deus. De pra vocês Deus. mesmo. Eu sempre Foi digo uma que estratégia do Senhor. a das nossa nossas loja vidas. não é um trabalho. Nós falamos isso em casa o tempo inteiro. Não é um trabalho. Deus deu para nós uma missão. As pessoas vão até nós. Glória a Deus. Elas vão até nós. Né? Às vezes a gente vai até elas. Mas a maioria das vezes ela vem até nós. É difícil a casa que nós vamos, que nós não oramos. É difícil a casa que as pessoas chegam e falam: eu tenho crise de ansiedade. Ah, não é possível. Mas por que não orar agora? Às vezes ela acaba de comprar, nós já estamos orando por ela. Às vezes ela nem comprou ainda, nós já estamos orando por ela. A gente ora ali no saguão da loja mesmo, dentro da loja mesmo. Né? Às vezes, quando é um assunto assim um pouco mais... Aí tem um escritorinho lá, a gente pede para a pessoa: vamos descer lá, vamos conversar mais de perto. Então, o trabalho do Senhor tem sido feito. E não tem sido fácil, né? Mas é assim mesmo. Todos aqueles que têm um chamado, eles vão passar por dificuldade, né? Todos nós que temos, né, o ministério, sabe o quanto temos que carregar a nossa cruz, né? E o nosso interesse não é apenas vender móvel. Não. Faz parte. O nosso interesse, na verdade... O vender móveis é a necessidade física. Mas o nosso interesse são as almas. É as vidas. Esse sempre foi o nosso objetivo. Desde quando nós ainda não tínhamos loja de imóvel, isso nunca tivemos a preocupação com a loja de imóvel. Quando já falamos do senhor, mexemos com tempero, já vendemos tempero na rua, tivemos uma banca na feira de tempero. E que legal essas lembranças, né? São coisas assim, já vendemos, olha, se nós for falar aqui de coisas, Já tem muita fizemos coisa. sapato, já vendemos estampado, sapato, roupa, doce pra rua, entendeu? Então são muita coisa. Então são coisas que a gente vai vivendo, e eu creio que hoje, esse projeto Loja Ana Lu Móveis é um projeto de Deus para as nossas vidas. Amém. E para as nossas filhas também. E para abençoar outras vidas, né? E para abençoar outras vidas. Não Não tem coisa mais gratificante você ir na casa e a pessoa mesmo pedir, sair dela: faça uma oração por mim. Olha, moço, o senhor é pastor, o senhor é crente, não é? O senhor pode fazer uma oração por mim porque eu estou sem comer. Eu estou depressivo. Eu estou com crise de ansiedade. Eu tomo remédio controlado. E você orar. Não tem coisa mais gratificante que isso. Que legal. bem... Olha, a gente tem 6 minutos aqui, Juninho. É assim, eu só gostaria de ouvir de vocês a parte, assim, a gente está vendo, Deus fez uma promessa, né? Vocês estão recebendo a promessa de Deus, estão cumprindo o ídolo do Senhor, e agora sim, a gente entende a fidelidade de Deus para conosco. O que vocês falariam da fidelidade da Ana Lu falando da família Ana Lu, para com Deus, essa fidelidade? Porque existe ainda um tabu muito grande em ser fiel a Deus e ser um empreendedor. Vocês estão mostrando, vocês continuam trabalhando e fazendo a obra do Senhor. Mas a fidelidade, o que vocês falariam dessa fidelidade com Deus diante da obra do Senhor? Vale a pena isso, esse plantio de fidelidade com o Senhor? Pode falar. Sem dúvidas. Quando a gente olha para quem a gente é sem Cristo, e você olha aquele... Eu nunca imaginei ser a pessoa que eu sou. E não é que eu acho que eu sou muita coisa, mas é porque quando eu olho para o que eu era, eu vejo que eu não era nada. E hoje eu vivo coisas que eu nunca sonhei viver. Eu nunca imaginei ser uma esposa íntegra, uma mulher casada, ser mãe, ser uma filha que honra a sua mãe, ser uma irmã que outras mulheres podem olhar e dizer assim: ela tem algo para me dar, sabe? Eu nunca imaginei que eu teria a condição de dar água, de beber a quem tem sede, de ter alimento para quem tem fome. E tudo que Deus faz nas nossas vidas, assim, eu falo para a Lidiane, nós podemos olhar as pedras, as dificuldades, e a gente pode olhar e simplesmente se paralisar dentro delas, ou a gente pode fazer como um rio, passar e deslizar por cima delas. É a escolha.
Sim. E nós escolhemos todos os dias deslizar por cima das pedras e deixar que o Senhor nos conduza por onde Ele Amém. quiser. Ô, É Júnior, escolha. você fez uma pergunta alguns podcasts atrás. Ser empreendedor sem Deus é uma coisa? Você lembra dessa pergunta? Você consegue fazer ela novamente? Não sei se você vai se lembrar. O Dani, ele é especialista em Trazer a memória. trazer a memória, né? Mas eu não me lembro, Dani. Era tipo assim, ser um empreendedor sem Cristo é uma coisa e não sei, eu não lembro como você fez a pergunta, mas eu achei muito interessante. Como assim, vocês são empreendedores, já é difícil com Cristo. Sem Cristo, mas acho que você perguntou, com Cristo fica mais fácil? Com certeza, né? Com É certeza. a nossa motivação. Enquanto Ele não disser para É você nosso para, quê? nossa motivação. Motivação. Enquanto Ele não te Que disser legal. para, você caminha, porque é a única resposta. Ele não falou para parar, não importa o que tem na frente, você caminha, O que você é interessante, Ana, que você mencionou, né? Hoje o empreendedorismo, né, para quem é CLT, eu sou CLT, né? Mas eu creio que Jesus, né, Deus, ele nos criou para que todos sejamos PJ, porque nascemos para governar, Sim. para empreender, né? E temos um fragmento divino, né, Dani? Sim. Dentro de nós. E como a Ana mencionou, às vezes a gente deixa a nossa asinha ser cortada por algum motivo. Sim. E a essência do GPS é que a asinha, quando ela é cortada, o medo, a ansiedade, aí vem a depressão, que a depressão é você se apegar às percas do passado. Mas um crente, né, um profissional servo, encara como um aprendizado. Sim. A ansiedade será que a conta vai fechar? Será que vai chegar vendedor? Então, a ansiedade, ela é aplacada como a Ana mencionou. Jesus proverá, né? E é bacana a forma que vocês encaram, né, a Ana Lu Móveis como uma estratégia de Deus e para que vocês alcancem almas, que é o que interessa para Jesus. Sim. Né? Servimos um Deus de que Ele é o dono de todas as coisas. De todas as coisas. E às vezes Ele nos presenteia com um projeto para que através desse projeto a gente alcance vidas. O bacana é que o Alejandro mencionou é que ele vem adentrando em muitos lares de pessoas que vêm portando a ansiedade, a depressão. A gente já mencionou, né, Dani, nesse mês de setembro, Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E como que a gente vai mensurar, né, pastor? Talvez você tenha salvo Jesus através da sua vida. Sim. Muitas vidas a um passo de cometer um suicídio. Sim. E é isso que importa para Jesus, né? Então, para quem está acompanhando, né, este depoimento desse casal, né, Dani? Sim. Que deixe Jesus te usar. O empreendedorismo é a gente não contar mesmo com amanhã, porque amanhã pertence a Deus e Jesus, ele provê o pão de cada dia. Exatamente. Que legal. Gente, nosso tempo foi embora. A gente tem um minuto aqui ainda. Que Deus abençoe vocês. É assim, eu sei que a hora passa rápido, se contar a história mesmo, vai algumas terças-feiras, né? Mas assim, foi muito bom, pastor Elidiane. Que legal o senhor ter vindo, sua esposa Ana Lu Móveis. E para finalizar aqui, Ana, apresenta a sua loja ali. Eu vejo aí na rede social a garota propaganda da loja. Pois é. Você viu onde chegou? Fazer um pitch bem rapidinho, né? Faz isso aí para fechar esse momento aqui. A Ana Lu Móveis é uma loja muito conceituada. Olha lá, ó. Vai lá. A Ana Lu Móveis está na Avenida Dr. Francisco Lessa Júnior, número 1550, próximo ali à Academia Skyfit, do lado ali do Colégio Objetivo, como quem vai sentido ao shopping. Você precisa conferir, lá nós temos mais de 100 modelos de estofados, fazemos armários modulados, planejados. A nossa venda é uma venda consultiva, onde você não vai chegar lá e, eu quero levar, o que tem? Só tem essas 2 xícaras para escolher. Não, o que você realmente vai gostar dentro da sua condição financeira, que vai valorizar aí o seu suor de cada dia, tá bom? Vai ser um prazer receber vocês lá. Tem café? Tem Opa. café, Uau. às vezes rola um bolo, né? Chazinho. O chá, só eu que tomo chá quente lá, o povo foge. Mas tem chá, tem suco e tem um papo muito bom. Gente, oramos a Deus que
continue prosperando o empreendimento de vocês. A intenção de vocês aqui hoje, como o Júnior disse, é apresentar às pessoas que Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que a gente pensa ou imagina, sabe? Que a gente pede, que a gente fala. Deus é poderoso para ajudar. Mas fácil não é. Não é fácil. Não é fácil. É bom pra gente não ficar mal acostumado. Ele extrai da gente o melhor na dificuldade. Verdade. Então, fica nosso abraço aqui para vocês. Que Deus abençoe vocês. Ouvintes, foi legal, hein, Juninho? Olha, motivação total. Eu acho que eu vou vender móveis. Mas que Deus abençoe vocês. Eu continuo agradecendo o Michel, que tem recebido a gente aqui bem pra caramba. Que legal. Tem aqui... Olha, ele dá maior moral, ele disse assim pra mim esses dias. Já vai ser ao vivo. Olha só que legal. A gente fica... Mas a minha palavra hoje, mais uma vez, é gratidão, gente. E se você assistir aí, mexeu com você um pouquinho, manda pra alguém. Você sabe que alguém tá desanimado, desistindo de tudo? Manda o podcast GPS. São várias séries aí já gravadas. Você pode abençoar alguém, tá bom? Não pela gente. A gente não tem aqui intenção de nada a não ser motivar a sua vida, tá bom? O Juninho tem o trabalho dele, eu tenho o meu trabalho, a gente trabalha aí, então a gente não precisa disso. Mas eu sei que tem pessoas que precisam da palavra de Deus e através do GPS, gerando profissionais servos. Segue a gente no YouTube, podcast GPS, segue a gente no Instagram, vai ser bênção você estar seguindo a gente. Curte lá, manda para alguém e que fique com Deus. Até a próxima. Estamos juntos, gente. Deus que abençoe a todos. Amém.